E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar todos os Tensens mais fortes de Jigokuraku. E aqui eu vou fazer um ranking dos 7 Tensens de acordo com a força de cada um e tudo que deixa eles fortes, os equipamentos, as habilidades de cada um. E aqui eu não vou considerar a forma Kishikai deles, só a forma normal. E isso aqui é só minha opinião. E se você puder, se torne membro, que você vai estar me ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui. E você também vai receber vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado. E se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para sempre estar recebendo vídeo novo de Jigokuraku por aqui. Valeu, gente! Tensen. Antes de ranquear cada um Tensen, eu quero colocar algumas habilidades aqui que todos os Tensen têm em comum. Primeiro, que todos os Tensen têm a habilidade de se regenerar por causa do Tao da Flor. Segundo, que todos eles têm o controle total sobre o Tao deles, que ajuda a todos eles terem muita força, mais velocidade. Todos os atributos deles aumentam muito, além de poder sentir a presença de qualquer um que chegue perto deles. Eles podem também ver os movimentos antes que aconteçam com o Tao, que ajuda eles a se defender e atacar ao mesmo tempo. Eles também conseguem ver o ponto fraco de qualquer um e assim eles podem atacar naquele ponto exato. Terceiro, todos os Tensen têm controle sobre as criaturas da ilha. Eles podem fazer essas criaturas, os Soushin e os Daoshi, lutarem por eles. E quarto é que os Tensen conseguem controlar objetos ou coisas vivas como eles quiserem, de acordo com o elemento do Tao deles. Por exemplo, um Tensen que tem um Tao elemental de fogo pode facilmente apagar ou controlar o fogo para não sair do controle. E uma habilidade extra é que os Tensen podem usar o Tao para esconder a presença e assim ninguém perceber aonde eles vão atacar. Em sétimo lugar, Gifa. A Gifa é o Tensen que tem a personalidade mais reservada, mais tímida, e é por isso que ela sempre tá com um livro no rosto dela. Mas em relação à força, a Gifa ela tá um nível abaixo dos outros Tensen, porque ela não é muito de lutar, ela é mais intelectual, mas mesmo assim ela ainda tem muito mais força comparada às pessoas comuns. E em relação ao Tao da Gifa, ela tem o Tao elemental de metal, que quer dizer que ela leva vantagem contra usuários de Tao de fogo e madeira. Além da principal habilidade da Gifa, que é o Genjutsu. Ela é capaz de criar ilusões com o Tao, só que ela cria essas ilusões não para lutar, mas para mostrar alguma memória que ela teve para outra pessoa ou mostrar alguma coisa que vai acontecer no futuro por meio dessa ilusão. A Gifa também tem outra habilidade que pode ser usada em lutas, que é onde a Gifa pode direcionar o seu Tao direto para alguém e a partir disso a pessoa pode cair no chão pela pressão do Tao e ainda diminui a velocidade do oponente, a movimentação, e ela consegue atacar. Em sexto lugar, Taofa. A Taofa é o Tensen que tem a personalidade mais extrovertida. Ela parece sempre feliz e é muito raro ver ela de mau humor. E também ela é parceira do Jufa. Mas em relação à força, a Taofa não precisa se preocupar com isso porque ela tá sempre no lado do Jufa, que é o Tensen que sempre defende ela. Então é bem raro ver a força da Taofa, já que ela não luta muito. Mas mesmo assim ela tem muita força em relação aos humanos. E em relação ao Tao da Taofa, ela tem o Tao elemental de madeira, que tem vantagem sobre usuários com Tao de terra e de metal. E a principal habilidade da Taofa é a criação de projéteis de Tao invisíveis, já que o Tao não dá pra ver. Então é criado vários projéteis ao redor da Taofa que ela pode disparar contra qualquer um. E essa habilidade é mais eficiente se o oponente dela não conseguir sentir o Tao, porque como os projéteis são invisíveis, o oponente não vai ver os ataques, que pode não só causar danos exterior, mas também no interior. Em quinto lugar, Zujin. O Zujin é o Tensen com personalidade mais preguiçosa, tipo, ele é o menos esforçado dos Tensen e ainda sempre tá com a cara de tédio, mas em relação à força, o Zujin se destaca por ser forte, só que aí tá o problema. O Zujin tem preguiça de usar a força dele, de lutar, e esse é um dos motivos para ele estar aqui nessa colocação, porque ele nem se esforça, ele não usa o potencial dele, mas quando é mostrado o Zujin usando o potencial dele, ele é muito forte. E em relação ao Tao, o Zujin tem o Tao elemental de água, então quer dizer que ele tem a vantagem contra usuários de Tao de fogo e terra. E a principal habilidade do Zujin é a criação de projéteis de Tao invisíveis, que ele pode disparar contra qualquer um. É a mesma habilidade da Taofa, só que o Zujin também é capaz de usar o Tao no punho da mão para atacar o seu oponente e jogar ele longe. Em quarto lugar, Mudan.
O Mudan é o Tensem que tem a personalidade mais calma e despreocupada. Ele é do tipo que sempre fica com um sorriso irônico no rosto. Mas em relação à força, o Mudan ele se destaca não só pela força física, porque em luta corpo a corpo o Mudan não é um dos mais fortes, mas ele se destaca pelas várias habilidades que ele tem junto com a força dele. E é com essas habilidades que ele enfrenta os oponentes dele. Mas antes de falar das habilidades, em relação ao Tao, o Mudan tem o Tao elemental de terra, que leva vantagem sobre usuários que tem o Tao de madeira e água. E as principais habilidades do Mudan é bem diferente dos outros Tensem, já que ele usa o Tao de várias formas. Primeiro, ele também pode fazer os projéteis de Tao invisíveis, igual da Taofa, e disparar eles. Segundo, que o Mudan consegue disparar uma rajada de Tao pela boca. Terceiro, que o Mudan consegue controlar o Tao do ar, e por isso ele é capaz de levitar no ar, tipo voar. E essa habilidade é complementada por essa próxima. A quarta habilidade é que o Mudan pode criar projéteis de Tao do tamanho de rochas e ele pode lançar elas contra qualquer um, ou também ele pode estar no ar e disparar elas de cima para baixo contra o oponente. Em terceiro lugar, Jufa. O Jufa é o Tensem que tem a personalidade mais temperamental. O cara é brabo, ele sai do controle com muita facilidade e é por isso que ele sempre tá com a cara de irritado. E em relação à força, o Jufa é um brigador, ele é o que mostra mais a força dele. O Jufa sempre faz de tudo para proteger a Taofa e contra vários inimigos bem fortes, o Jufa sempre teve vantagem sobre eles. Ele pode não usar todas as habilidades que o Mudan usa, mas ele tem todas elas e mesmo assim, sem usar essas habilidades, o Jufa é considerado um dos mais fortes. E em relação ao Tao, o Jufa tem o Tao elemental de fogo, que quer dizer que ele tem vantagem contra usuários do Tao de metal e água. E a principal habilidade do Jufa é a criação de projéteis de Tao invisíveis também, que ele pode disparar contra qualquer um, além de ser o segundo melhor Tensem em combate corpo a corpo. Em segundo lugar, Lan. O Lan é o Tensem que tem a personalidade mais paciente, porque em qualquer situação o Lan consegue ficar tranquilo e também ele é muito leal ao Lien, que é o chefe dos Tensem. Mas em relação à força, o Lan se destaca de todos os Tensem porque o Lan ele pratica o Douyin, que é a prática onde ele aumenta o Tao dele por meio de exercícios físicos que ele estuda e pratica. E por causa disso, o Lan desenvolveu várias formas para controlar o Tao dele para circular entre os músculos dele. E esse é o diferencial, porque o Lan também pratica várias artes marciais e com essa prática do Douyin, ele aumenta o potencial dele para luta. Por exemplo, ele é muito mais rápido do que qualquer Tensem e também ele é muito mais flexível e ágil do que qualquer um. E isso é bom para desviar dos ataques. O Lan também consegue criar um manto de Tao em volta dele para ele se defender. É tipo uma armadura de Tao que o Lan usa para bloquear os ataques. E o interessante sobre o Lan é que ele tem um controle total do Tao, mas ele usa isso no corpo dele. Mas não é na forma normal igual os outros Tensem. Ele estuda sobre o próprio corpo dele para usar o Tao para potencializar o corpo dele ainda mais para luta. E em relação ao Tao do Lan, ele tem um Tao elemental de água. Isso quer dizer que ele tem vantagem contra usuários de Tao de fogo e terra. Em primeiro lugar, Lien. O Lien é o chefe dos Tensem e tem uma personalidade mais calma e organizada. Ele é do tipo que sempre prioriza a ordem em volta dele. E em relação à força, o Lien é considerado a maior ameaça dentro da ilha Kotaku. E por ele ser líder dos Tensem, já coloca ele nessa primeira posição. Só que tem o outro lado, o Lien é um pesquisador, então é bem difícil ele lutar, mas quando ele luta, ele mostra todo o potencial que ele tem. E as principais habilidades do Lien é o combate corpo a corpo, ele pode criar e disparar balas de Tao invisíveis só com o dedo, ele pode criar uma bola gigante de energia de Tao e disparar ela contra qualquer um que vai fazer um estrago. O Lien também consegue criar ilusões igual a Gifa e também criar clones de si mesmo para fazer várias funções. E uma delas é lutar contra os inimigos e quando o inimigo derrota esse clone, toda a experiência desse clone é passado para os outros que ajudam na hora do outro clone for lutar contra esse inimigo. E a habilidade mais importante e mais forte do Lien com certeza é o controle total sobre o Tao dele, porque com isso ele pode manipular o Tao de todas as coisas vivas ou não vivas. Por exemplo, ele pode acender uma bola de fogo na mão ou também ele pode conter o fogo para não se espalhar. Ele pode simplesmente tacar fogo em qualquer um só controlando o Tao. Basicamente o fogo aparece. Isso tudo é o controle do Tao em coisas não vivas.
Já nas coisas vivas, o Lien consegue matar os oponentes só manipulando o Tao deles, mas não é qualquer um que consegue fazer isso. Você tem que ter um controle absurdo, nível Deus do Tao para fazer isso. E em relação ao Tao, o Lien tem um Tao elemental de terra, e isso quer dizer que ele tem vantagem sobre os usuários de Tao de madeira e água, mas na realidade o Lien tem vantagem contra qualquer Tao por causa do poder dele. Galera, agora é com vocês, faz sua lista aí embaixo dos Tenshin mais fortes pra vocês, que eu vou estar dando uma olhada, e depois disso comenta aí qual tema que você quer pro próximo vídeo, e se você for novo aqui, se inscreve com o sininho ativado pra você não perder nada de Jigokuraku por aqui. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, então você já sabe, é tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!